Fala, meu povo lindo, e aí? Sexta-feira da Paixão, né? Sexta-feira Santa, tá todo mundo reunido em casa, assim, cada um com suas famílias, né? E no momento de celebração, não de morte, mas de vida, é um momento de celebração de esperança, né? Então, a gente tem um momento de a gente fazer reflexões e ter esperança de dias melhores para a humanidade, tá? Tudo está no controle, no comando do Pai. Ele sabe o que é melhor para nós, sabe de tudo que faz. A gente é muito pequeno, gente, para entender as coisas que estão acontecendo, mas a gente só tem que fazer nossa parte, tá? E nossa parte é minimizar os efeitos dessa pandemia. Minimizar os efeitos dessa pandemia como? Fazendo nossa parte, né? Distanciamento, isso é o mais importante. Higiene das mãos, principalmente das mãos, nada de tocar em rostinho, né? Evita daquela coceirinha, dá aquela vontade de, mas se eu passar eu posso morrer. Então é melhor segurar uma coceira do que morrer, né, gente? E outras coisas mais que todo mundo sabe, né? Certo? O pessoal bate e bate sempre no que se deve ser feito, tá? Mas vamos começar o nosso trabalho. E nosso trabalho hoje de química é o complemento do que a gente começou em física essa semana. Vocês sabem que física e química estão ligados, né? Tanto que tem a parte de química chamada de físico-química, né? A ligação é muito grande entre essas duas ciências, são ciências da natureza. Então, hoje, a gente vai continuar o estudo dos gases. A gente viu a equação geral dos gases, a equação do estado de um gás em física. E hoje, em química, a gente vai ver misturas gasosas, tá certo? E vai ver também densidade gasosa, difusão e efusão. Vamos começar pelas misturas gasosas. Inclusive, eu estou no meio de uma mistura gasosa, tá? O ar atmosférico é uma mistura gasosa. Ok? Então, mistura gasosa nada mais é do que uma mistura de vários gases e é uma mistura homogênea, né? A gente não vê nenhum gás, tá? Então é uma mistura homogênea. E o que acontece nessa mistura gasosa? Cada gás vai exercer sua pressão na mistura, tá certo? A pressão total da mistura vai ser pela mesma fórmula da Cutterberg. Só que não é N, é somatório de N. Por que somatório de N? Porque tem mais de um gás. Por exemplo, aqui tem oxigênio, nitrogênio e vários outros gases. Eu vou pegar o número de mols de nitrogênio, número de mols de hidrogênio, número de mols dos outros gases, somar e multiplicar por R e por T. Tá certo? Então, a pressão total de um gás, dos gases na mistura, é isso aqui. Calculado dessa forma, tá? Então, veja, na mistura final, a quantidade total de mols de gases é a soma das quantidades de mols de todos os gases iniciais, que eu estava falando. Então, depende dos mols. E às vezes as pessoas pensam assim, gente, será que depende mais da massa? Depende de mol. Aí você diz, mas número de mols e número de massa não é a mesma coisa, não? Não, gente, porque, ó, pensa, um mol de gás oxigênio são 32 gramas de oxigênio. Um mol de hélio são 4 gramas de hélio. Então, se eu tiver 32 gramas de oxigênio e 32 gramas de hélio, o hélio vai estar exercendo uma pressão muito maior, porque 32 gramas de hélio vão ser 8 mols de hélio. Ou seja, o hélio vai estar exercendo uma pressão 8 vezes maior do que o oxigênio. Tá? Então, o que vai fazer a diferença, no final das contas, é o número de mols e não a massa em si. Tá certo? E a pressão parcial, gente? Sim, eu estava falando de misturas gasosas, tanto serve essa relação, PV igual a soma de N vezes R vezes T, que é a que a gente vai usar mais, quanto essa aqui, pressão final, volume final sobre temperatura final, igual a soma dos produtos das pressões pelas temperaturas de cada gás, tá certo? Pressão parcial de um gás é a pressão que esse gás exerceria se estivesse sozinho, ocupando o volume total da mistura na temperatura que a mistura se encontra, tá? Isso é a pressão parcial. A forma mais simples de calcular, a gente vai fazer essa relação entre a pressão parcial do gás e a pressão total, número de mols de gás e número de mols total. Que mais na frente vocês vão ver que esse número de mols de determinadas substâncias sobre o número total das substâncias da mistura é o que a gente conhece por fração molar, tá certo? Mas na frente vocês vão ver que você poderia fazer isso aqui, PA sobre PT igual a X, que é a fração molar de A, X de A, tá? Mas, por um momento, como a gente não viu fração molar ainda, pressão do gás A sobre pressão total, igual ao número de mols desse gás sobre o número de mols total. Ou ainda, se fosse o gás B, pressão de B sobre pressão total, número de mols de B sobre o número de mols total. Tá certo? Então, para calcular a pressão de um gás na mistura, é só pegar, dividir a pressão dele pela pressão total
igual ao número de mols dele sobre o número de mols total, vendo vocês que o número de mols aqui é fundamental. Por isso que eu estava falando. Se eu tiver 32 gramas de oxigênio e 32 gramas de hélio, eu tenho 8 mols de hélio e 1 de oxigênio. O hélio vai exercer uma pressão 8 vezes maior, porque o que vai fazer a diferença é o número de mols e não a massa, tá certo? Pressão total de uma mistura, é a lei de Dalton, gente, ó, é igual à soma das pressões parciais de cada gás na mistura. Então, se eu tiver uma mistura de oxigênio e hélio, eu tenho a pressão parcial do oxigênio e a pressão parcial do hélio, a pressão total vai ser a soma dessas pressões, tá certo? Se eu tiver um terceiro gás, soma também. Então, pressão total, soma das pressões parciais, ou então vai por aqui. Beleza? Volume parcial de um gás. Aí, gente, ó, pressão parcial, volume parcial. É o quê? É igual ao volume que irá ocupar sozinho a mesma pressão e temperatura da mistura. Tá? Então, o volume parcial de um gás seria o mesmo volume que ele ocuparia sozinho se tivesse a mesma temperatura e pressão da mistura. Ok? E aí, a mesma relação da pressão, volume de determinado gás, sobre o volume total, número de mols do gás sobre o número de mols total, também mostrando que o número de mols é fundamental, também para o volume, tá certo? Igual a pressão. Como eu estava dando aquele exemplo de novo do hélio e do oxigênio, o volume do hélio seria o quê? 8 vezes maior do que o volume do oxigênio, porque tinha 8 vezes mais mols de hélio do que de oxigênio. Ok? Então, o esquema é esse aqui. E o volume total da mistura, que é a lei de Amagat, diz o seguinte, que o volume total da mistura gasosa é a soma dos volumes parciais de todos os gases componentes dessa mistura. É igual à pressão total. Tá certo? A lei de Dalton fala da pressão total, que é a soma das pressões parciais. A lei de Amagat fala de o volume total é a soma dos volumes parciais. Tá certo, gente? Então, é isso. É simples demais. Aí a gente vai ver ainda, deixa eu ver o que mais, uma relação só para tudo, tá? Para pressão, volume e número de mols. E aí vamos ver alguns exemplos para depois a gente avançar no estudo dos gases, que é um estudo tranquilinho, bom e importante pra caramba, tá certo? Então, vamos começar nossos exemplos. Então, gente, reunindo as relações que a gente viu, a gente pode fazer uma relação só. Pressão parcial sobre pressão total é igual ao volume parcial sobre volume total, que é igual ao número de mols sobre o número total, tá certo? Porque PA sobre PT é igual a NA sobre NT, VA sobre VT é igual a NA sobre NT, então PA sobre PT é igual a VA sobre PT, é a consequência, né? Tá? Que ainda é igual a porcentagem de volume do gás sobre 100%, sobre o volume total, tá certo? Beleza? Isso é o que reunindo tudo que a gente tinha visto anteriormente. Vamos exemplificar, né? Porque você sabe que cálculo sem exemplo não dá. B. 2 recipientes A e B contém, deixa eu colocar os recipientes que eu nem coloquei. Falando aqui, me empolguei e tal, mas nem coloquei os recipientes. Aí fica difícil, né, gente? Deixa eu pegar aqui na questão. Então, aqui tem uma válvula, tá? Vê o que ele fala. 2 recipientes A e B contêm O2 e N2 a 25 graus Celsius e são ligados por uma válvula. Abrindo-se a válvula, a pressão total da mistura será... Gente, se a gente vai abrir a válvula, ele está querendo a pressão total da mistura, ele também botou aqui, 0,5 1 atm e 0,5 atm. Está querendo a pressão total da mistura. Como é uma mistura, eu posso usar PVT palvatório, né? Só que eu posso fazer assim, ó. Pressão final, volume final sobre temperatura final. Pressão volume 1 sobre temperatura 1. Mais pressão 2, volume 2 sobre temperatura 2. Como aqui não falou em alterar a temperatura, ela é isotérmica, a gente já descarta as temperaturas, porque vão ser iguais, né? Denominadores iguais, a gente pode cortar, certo? Aí eu quero que aqui, gente, a pressão total, ou seja, a pressão final. O volume final vai ser meio mais 1,5. Por que vai ser meio mais 1,5?
porque o gás vai se espalhar pelos dois balões. Então, a mistura vai ocupar o volume total dos dois balões, tá certo? A pressão do primeiro aqui é 1 atm e o volume dele é meio litro. Pressão do segundo, meio atm e o volume dele é 1,5 litros, tá certo? Então aqui vai ficar 2P, aqui 0,5 mais 0,5 vezes 1,5 dá 0,75. Então 2P igual a 1,25. Quem vai ser a pressão total, gente? A pressão final, 1,25 dividido por 2. Então a pressão total, 0,625 atm. Tá certo? Então é assim que se faz, gente. Muito simples, né? Só usar P20 Pocotó. Pressão final, volume final, sobre temperatura final. Pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1, mais pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. Como ele não falou que a temperatura se altera, então a gente já descarta a temperatura, que a gente entende que é uma transformação isotérmica. A gente viu isso lá em física na quarta-feira, não foi? Tá certo? Estou achando muito legal dar aula na sexta-feira santa, né? Uma aula santa. É porque, gente, é aquela coisa, né? A gente não está desrespeitando o feriado, mas até porque, assim, o curso está fechado, continua fechado, tá? E a gente não pode parar, né? O Enem está bem pertinho, né? 1º de novembro, não está longe não. São menos de 7 meses e por enquanto está mantido o calendário. Então a gente vai mantendo o nosso, né? Vamos lá, próxima questão. Ó, em um balão de aço de 5 litros de volume, a 27 graus Celsius, há 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de hélio. A pressão exercida pelo hidrogênio, H2, é. Então ele está querendo pressão parcial, né? Para fazer a pressão do hidrogênio, pressão do H2 sobre pressão total, número de mols de H2 sobre número de mols total. Não é assim? Pressão parcial. Então eu preciso da pressão total. Para tudo eu preciso logo do número de mols. Vamos calcular o número de mols? Número de mols do H2. Gente, qual é a massa de H2 que ele deu? Porque número de mols é massa sobre massa molar. Todo mundo sabe disso, né? A massa que ele deu foi 1. E o H2, gente, como o H tem massa 1, H2, 2 vezes 1, 2, né? Então o número de mols do H2 é 0,5 mol, tá? Número de mols do hélio. Massa do hélio sobre a massa molar. A massa do hélio, gente, é 8. E a massa molar do hélio, como o hélio é um gás nobre, né? Não se mistura, então a massa molar é a sua própria massa atômica. 8 por 4, 2 mols, tá? Quando eu jogar aqui, a fórmula, né, da puta velha vai ficar pressão total vezes volume igual ao somatório do número de mols, esse símbolo é de somatório, tá, gente? Vezes a constante dos gases, vezes a temperatura. Só que essa temperatura está em graus Celsius. Todo mundo sabe que em gases não pode ser graus Celsius. Acrescenta 273 unidades para deixar em Kelvin, né? 300 Kelvin, tá? Então, pressão total é o que eu quero. Volume, eles vão ocupar todo o balão, né? Então, o volume é o volume do balão, é 5. Somatório do número de mols, meio do hélio mais 2 meio do hidrogênio mais 2 do hélio, vezes 0,082 vezes 300. 5P igual a 2,5 vezes 24,6. Eita, boas festas. 12,5 vezes 24,6. Vamos lá trabalhar, moçada. Aqui vai dar quanto? 5 vezes 6, 30, vão 3, né? 23 vão 2, 12. Beleza. Aqui dá 492. Uma casa, 2 casas. Vamos ver quanto é que vai dar isso? 41,5. É. 0,5. É. Isso mesmo. 4. Não. Tá errado. 5 vezes 6, 30, vão 3. 1.230. 2 vezes 6, 12. Vai 1. Duas vezes
Então a pressão fica o quê? 61,5 dividido por 5, que dá 12,3 atm. Tá? Então, essa é a pressão exercida, 12,3 atm, a pressão total, né? Mas eu quero saber a pressão exercida pelo H2. Aí eu vou fazer o quê? Pressão do H2 sobre pressão total, que é 12,3, igual ao número de mols de H2, que é meio, sobre o número de mols total, que é a soma dos dois, né? 2,5, tá? Posso simplificar aqui, não posso, gente? 0,5 por 2,5 vai dar 1,5. Aí vai ficar 5 pressão do H2 igual a 12,3, pressão do H2, 12,3 dividido por 5, pressão do H2 parece dar 2,46, né? 2,46 atm, tá certo, gente? Então, essa é a pressão exercida pelo hidrogênio nessa situação. A do hélio seria o resto, né? É só subtrair aqui, é dar 9, não sei quanto, tá? 84. Beleza? Então é isso, gente. Olha, simplesinho, a do hélio vai ser o quê? 4 vezes maior do que a do H2, né? Ou seja, o hélio é responsável por 4/5 da pressão total, o H2 é responsável por 1/5 da pressão total, tá? Tudo relacionado com o número de mols. Então você tem que achar a pressão total para depois calcular a pressão parcial. Mistura gasosa é bem macia, bem interessante. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá, né? Então, seguindo, gente, vamos ver mais esses dois volumes para a gente passar para a densidade de um gás. Ó, a composição em volume do ar atmosférico é 78% de N2, 21% de O2 e 1% de argônio. A massa em gramas de argônio em 224 litros de ar nas CNTP será... Gente, se liga aí no seguinte. Eu vou encontrar o volume do argônio pelo percentual. Ó, como é que tem 1% da mistura argônio, então 1% do volume argônio. Lembra aquela que eu coloquei aquela relação que fala assim? Volume de ar sobre volume total, porcentagem de ar em volume sobre porcentagem total. Ou pode ir direto, tá? Então fazer o quê? 1% de 224. Está falando do argônio, né? Se 224 é 100% do volume, X, que é a massa do argônio, vai ser 1%, que é o que ele ocupa. Então é bem mais simples assim, né? Fica o quê? 100x igual a 224. X igual a 224 por 100. X igual a 2,24 litros. Gente, isso não é nem gripe nem Covid, viu, gente? É só o ar-condicionado aqui ressecando minha garganta, tá? Então, como fala em CNTP, todo mundo sabe que nas condições normais de temperatura e pressão, um mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. A gente já viu isso, né? Então, agora, se trabalhar aqui, ó, se 22,4 litros é um mol, 2,24 litros é X. Só que ele não pediu em mol, ele pediu em gramas. Então, um mol de argônio é 40 gramas, a gente já faz a troca aqui, ó. Tá? Vamos ser espertos. 22,4 litros é 40 gramas, 2,24 é X. Ó, aqui foi dividido por 10, então aqui vai dar 4, vai ser dividido por 10, tá? Quem não pensar matematicamente assim, vamos simplificar. Dá para simplificar por 2,4. Aqui fica 1, e aqui fica 10. 10 vezes X dá 10X. 1 vezes 40 dá 40, corta o zero. X igual a 4 gramas. Então, nessa mistura aí, há 4 gramas de argônio. Tá certo? Simples assim. Muito massa, né? Pois vamos em frente. Ó, uma mistura gasosa formada por CO2, N2 e CO ocupa um volume de 10 litros e apresenta esses componentes com as respectivas pressões parciais. 0,2 atm, 0,4 atm, 0,3 atm. O volume parcial de N2 na mistura é... Existe relação entre pressão e volume? Existe. Porque, ó, se pressão de um... A pressão de quem está falando aqui, ele quer do N2. Pressão do N2 sobre pressão total é igual ao número de mols de N2 sobre o número de mols total. E volume de N2 sobre volume total é igual ao número de mols de N2 sobre o número de mols total. Então, eu posso relacionar a pressão com volume. Pressão do N2 sobre pressão total, volume do N2 sobre volume total.
Simples assim, tá certo? Eu só vou precisar da pressão total, né, gente? O volume total já tem 10 litros, né? Cadê? Aqui, ó. O volume total tem. Eu não tenho a pressão total, tem as parciais. Mas a pressão total não é a soma das parciais? 0,2 mais 0,4 mais 0,3. A pressão total é 0,9 atm. Agora eu acho o volume do N2. Pressão do N2 eu tenho, né? Quanto é a pressão do N2? Ele já deu na ordem, ó. 0,4 sobre pressão total, que é 0,9, é igual volume do N2, que é o que eu quero, sobre volume total, que é eu tenho N total. Volume total, que é 10. Faz bem todos os extremos, né, gente? Aí vai ficar 0,9 N2 igual a 4, N2 a 4 dividido por 0,9. Eu acho que dá 4,44, mas vamos lá ver aqui, ó. 4 dividido por 0,9 é só acrescentar um 0 e tirar a vírgula, né, gente? Aí fica 40 dividido por 9, dá 4, 4 vezes 9, 36 para 44, baixa 0,4 de novo, e vai ser 4 eternamente, aproximadamente 4,4 litros é a resposta, tá certo? Então, isso é a mistura gasosa, gente. Sempre essa relação, tá? De pressão parcial com pressão total, volume parcial com volume total, número de mols parcial com número de mol total e percentual de volume sobre volume total. Beleza? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha agora em densidade de um gás, tá? Então, gente, ó, densidade dos gases, a fórmula de densidade não fala, né? Densidade absoluta de um gás é o quociente entre a massa e o volume do gás, mas aí, gente, a gente tem que considerar condições de temperatura e pressão, já que é gás, né? E volume muda com as condições de temperatura e pressão, tá? Essa fórmula é válida, mas a gente vai mais usar essa aqui. Isso é o desenvolvimento da química utilizando a equação de Clapeyron, tá certo? Aí chega a isso aqui, ó. Densidade igual a PM sobre RT. Pressão vezes massa molar sobre a constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin, lógico, já que é gás, tá? Densidade relativa entre dois gases vai ser a razão entre as suas massas molares, tá? Diretamente proporcional às suas massas. Densidade do gás 1 sobre densidade do gás 2, massa molar de 1 sobre massa molar de 2. Bem simples, não é? Vamos ver o primeiro exemplo. A densidade de um gás é 1,96 gramas por litro, medida na CNTP. A massa molecular desse gás é... Gente, se fala CNTP, a gente sabe que a pressão é 1 atm e que a temperatura é 273 Kelvin. Né? Por que 273 Kelvin? Porque é 0 graus Celsius, tá? Como densidade é pressão vezes massa molar sobre constante vezes temperatura, ele quer a massa molar. A densidade ele deu 1,96. A pressão é 1. Massa molar eu quero. Constante dos gases 0,082 e a temperatura é 273. Aí aqui a gente vai fazer meio pelos extremos, né? M igual, meu Deus do céu, o tamanho do cão. Vamos lá, fazer, coragem, Mozart. 0,082 vezes 273. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14, vai 1, 5, né? 8 vezes 3, 24 com 2, 56 com 2, 58 com 5, 16 com 5, 21, 6, 8, 13, 2, 2. 3 casas. Então isso aqui agora a gente vai multiplicar por quanto? Por 1,96, tá? Olha que maravilha. 6 vezes 6, 36 com 3, 48 com 3, 51 com 5, 18 com 5, 23 com 2, 12 com 2, 14, vai 1, 12 com 13, 9 vezes 6, 54 com 5, 9 vezes 8, 72 com 5, 77 com 7, 27 com 7, 34 com 3, 18 com 3, 21 com 2, 18 com 2, 20. E aqui é só repetir, né? 6, 8, 3, 2 e 2, tá? 6, 5, 16, vai 1, 17, né? Vai 1, 4, 5, 8, 3, 4, quantas casas? 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou arredondar, gente. A massa dá 43,876. Como
para aproximadamente 44 gramas por mol. Tá? Poderia dizer até que é um CO2, né? Ok? Então, a massa molar desse gás é aproximadamente 44 mols. Tá? É simples, né? Tá certo? É só não esquecer da fórmula. Densidade P M sobre RT. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Então, gente, chegamos à parte final de nossa aula, tá certo? Agora a gente vai ver a questão de mais um exemplo aqui, tá? De densidade, para depois a gente vir para cá, para difusão e efusão dos gases, tá? Vamos para mais um exemplo de densidade, falando de densidade relativa. Vê o que fala a questão. O massa, meu Deus do céu, massa, bicho, tá bom. No final da aula eu vou explicar a vocês porque eu estou assim, tá? A massa molecular do CO é 28. A densidade de um gás puro em relação ao CO é 1,25. Logo, 9,03 vezes 10 a 23 moléculas do gás, desse gás puro, desconhecido, né? Pesam, quer saber quantos gramas pesam? Tem que saber qual é a massa molar desse gás. Lembram que a densidade relativa entre dois gases é proporcional às suas massas. Então, se eu colocar densidade do gás X sobre densidade do CO, que é o gás conhecido, massa do gás desconhecido sobre a massa do CO. Não é isso? E ele falou que essa densidade em relação ao CO é 1,25. Então, bota aqui 1,25. Tá? É a densidade relativa entre os dois. Massa de X eu preciso descobrir e a massa do CO é 28. Então, massa do X vai ser o que, gente? 1/4 de 28 é 7, vai dar 35, né? Tá? A massa dele é 35, ou seja, 35 gramas por mol. Aí ele quer saber em 9,03 vezes 10 a 23 quanto tem. Gente, presta atenção no seguinte. Esse 9,03 eu posso arredondar para 9, porque a gente arredonda 6,02 para 6, né? No número de Avogadro. Então, isso aqui não equivale a um mol? 35 gramas é um mol. Quantos gramas em 9 vezes 10 a 23 moléculas? Aí eu estou com unidades diferentes, mol e molécula, mas não posso deixar igual. Um mol tem quantas moléculas? Número de Avogadro, 6 vezes 10 a 23. Lembram, né? O que eu faço agora? Corto e corto, tá? E faço agora 6 vezes x. 6x, podia até simplificar, né? Por 3 aqui, se quisesse. E 9 vezes 35, gente? 315, né? 315, tá? Então, x vai dar 315 dividido por 6, tá? Se eu simplificar por 3, vai dar o quê? 105 dividido por 2, né? Oxe, ficou mais fácil. 57. 52,5 gramas, tá certo? Então, essa, gente, é a massa de 9 vezes 10 a 23 moléculas desse gás desconhecido. Não foi simples. Pega a densidade relativa entre eles, que é 1,25. Eu quero a massa dele, que é a massa do CO. Achei a massa molar, a massa de um mol. Um mol é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ele quer 9 vezes 10 a 23. Qual é a massa? É 23 e pimba. Tá certo? Vamos para a difusão e efusão, gente. Difundir é se espalhar, né? E a efusão é um caso particular de difusão. Se você pegar dois balãozinhos, tá? Dois balãozinhos ligados aqui por uma torneirinha. Se você abrir um pouquinho, o gás se mistura rapidão, tá certo? E essa mistura, gente, ela vai ser inversamente proporcional à raiz quadrada das massas molares desse gás, tá? Um vai ser mais rápido do que o outro. E essa velocidade é medida por aqui, ó. Tá? A velocidade de efusão. Veja o que fala aqui na questão. Em condições idênticas, as velocidades de efusão de dois gases são inversamente proporcionais às raízes quadradas de suas densidades absolutas, que dependem também da massa molar, não é verdade? Então, velocidade de efusão do gás 1 sobre a velocidade de efusão do gás 2 é igual a raiz quadrada da densidade do 2 sobre a densidade do 1, porque é inversamente proporcional. Lembre-se, aqui é D1 e D2, aqui não vai ficar D1 e D2, vai ficar D2 e D1, porque é o inverso.
na raiz quadrada, tá certo? Então isso aqui é velocidade de efusão, é assim que se calcula. Às vezes vai vir a velocidade, vai pedir a densidade, mas na maioria das vezes vai pedir a velocidade. E essa velocidade normalmente é dada em litros por minuto, tá certo? Normalmente. Vamos ver exemplo, né, para a gente fechar nosso aulinho, tá? Então, galera, para fechar, vamos ver um exemplo de difusão e efusão. Eu quero falar da questão. A velocidade de difusão do gás hidrogênio, que é o H2, né, é 27 km por hora, em determinadas condições de temperatura e pressão. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, né, gente? A velocidade de difusão do gás oxigênio em km por hora é... Gente, está comparando hidrogênio com oxigênio, tá? Eu mostrei a vocês que a relação era V1 sobre V2, raiz quadrada de densidade 2 sobre densidade 1, invertendo, porque são inversamente proporcionais. Ele não deu a densidade, mas deu as condições de a gente substituir ali. Porque você sabe que densidade, gente, ia ficar assim, ó, densidade PM, RT do gás 2 sobre PM, RT do gás 1. Gente, a pressão é a mesma, a constante é a mesma, a temperatura é a mesma, porque eles falam nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então eu posso trocar D2, D1 por M2 e M1. E a gente resolve nossa bronquinha. Não é massa isso? Então, tanto faz você fazer V2 sobre V1 igual a raiz quadrada, V1 sobre V2 igual a raiz quadrada de D2 sobre D1, com V1 sobre V2 igual a massa molar de 2 sobre massa molar de 1 na raiz quadrada, tá certo? Então, como a gente tem condições de usar massa, vamos para a massa. Falando do H2, a massa molar é 2, né, gente? Eles são 2 vezes o hidrogênio, que é 1. E O2, a massa molar vai ficar o quê? 2 vezes 16, que é 32. Então, jogar aqui, ó, a velocidade do hidrogênio sobre a velocidade do oxigênio, massa molar do oxigênio sobre massa molar do hidrogênio. Assim não é trocado, nem inversamente. Então, a velocidade do hidrogênio deu, não foi? 27. A velocidade do O2 é o que a gente vai descobrir. Raiz quadrada da massa do O2, que é 32, sobre a massa do H2, que é 2. 27 sobre a velocidade do O2, igual a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é quanto, gente? 4, né? Não é isso? Raiz quadrada de 16 é 4. Beleza. O que é que a gente vai fazer agora? 27 sobre a velocidade do O2 igual a 4. Aí vai fazer 4VO2 igual a 27. Então, a velocidade de O2 é igual a 27 dividido por 4. Vai dar quanto? 6,75, né? 6,75 km por hora. Por que mais lento? Porque a massa é maior. Tá? Então, vai ter mais dificuldade de fazer a difusão do que o hidrogênio, que tem uma massa molar menor. Tá certo, gente? Não é inversamente proporcional? Então, está entendido? Então, é isso, gases. Aqui onde a gente viu física, mas esse complemento de hoje em química. Química, a gente fecha essa parte de gases, a gente já viu estequiometria, e na próxima aula a gente vai entrar em fisicoquímica, tá, gente? Vamos começar a fisicoquímica, logicamente, com o estudo das soluções, tá? Em física a gente vai permanecer com gás, porque ainda tem termodinâmica, né? Para esse trabalho de um gás, energia interna, variação da energia interna, primeira lei da termodinâmica, isso a gente vai ver na próxima semana, tá certo? Eu queria pedir desculpa a vocês, porque eu estou meio assim, meio derrubadinho, meio para baixo. É porque Semana Santa, gente, é uma data assim que era muito forte na minha família, sabe? É a primeira vez que eu estou passando a Semana Santa sem minha mãe, ela partiu em agosto do ano passado, né? E, assim, vem muita lembrança, sabe? Vem muitas lembranças fortes mesmo, da família toda reunida, minha família é muito grande. E hoje está cada um em sua casinha, todo mundo em quarentena. Olha, uma coisa que nossa família respeita muito é quarentena. Ninguém está indo visitar ninguém, tá? É cada um em sua casinha, quer falar. Fala pelo WhatsApp, faz uma ligação, uma videochamada, mas a gente não vai na casa de ninguém para que ninguém prejudique ninguém, tá? Tem muita gente em grupo de risco na família, tem pessoas asmáticas, cardíacas, hipertensas, né? Graças ao meu histórico de atleta, eu estou tranquilo, estou brincando, certo? Conversa com o idiota do Bolsonaro, logicamente que
aparentemente não tenho nenhum problema, mas não confio nisso não, tá? E mantenho sempre o meu cuidado grande. Então é isso, é por isso que eu estou meio derrubadinho, eu queria pedir desculpa a vocês, tá? E na próxima aula eu vou estar um pouquinho mais animado, tá certo? É por conta disso, a saudade é grande, a saudade da família, a saudade dos meus pais, estou lembrando muito dos meus pais que não estão mais aqui fisicamente com a gente, né? Mas em espírito estão. E é isso, tá? Muito obrigado, desculpa mais uma vez, e eu quero desejar uma boa Páscoa, mas a gente se encontra antes do domingo de Páscoa, né? Amanhã a gente está aqui na nossa live, tá certo? Tem tira dúvidas. Beijão e até a próxima.